pessoal, muito boa tarde, boa noite quando você estiver ouvindo aí. E hoje, nosso Homecast, mais um Homecast, está sendo gravado aqui num dia atípico, numa sexta-feira, um sextou muito especial e diferente, pra gente falar sobre um assunto que ele não é um assunto do momento, não é um assunto em alta, ele é a nova realidade de todos nós profissionalmente, na esfera pessoal, que é a inteligência artificial. E para isso, eu não trouxe um cara qualquer, um cara de IA, não. Eu trouxe o seu Gabriel Padovese, CFP. Eu faço questão de falar o CFP porque deve estar se perguntando, IA e CFP? Pois é, tá? Que ele é executivo de produtos digitais, ele é especialista em inovação e escalabilidade aplicadas a serviços bancários financeiros. Trabalha no Itaú Unibanco e tem uma história rica para contar para vocês e que eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Eu vou deixar aqui depois, na descrição, o LinkedIn do Gabriel, vou deixar aqui todos os contatos. O Itaú não precisa, né? Vou deixar o Itaú, quem não segue ainda é maluco, tá numa bolha. Mas o Gabriel eu quero que vocês sigam, porque ele tem uma história de vida que ela é toda provocativa e ele tá hoje num banco, que é o banco, sem dúvida nenhuma, mais eletronizado e mais estruturado no âmbito digital do Brasil, da América Latina, e, quiçá, do mundo. O Itaú, eu lembro de alguns eventos de fintechs, que eles mencionam o Itaú como a referência global em eventos da Europa, da Ásia. Ou seja, é uma empresa de tecnologia que também é banco, né? Gabriel, muito bem-vindo mais uma vez. E eu peguei aqui o celular porque é muita coisa para apresentar. Não é um cara fácil de ser resumido, né? Muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, fico muito honrado. Obrigado, viu, Ronaldo? Estou super feliz de estar aqui na Unibanco. Uma empresa que eu admiro há muito tempo. Admiro você pessoalmente, o Fábio, toda a equipe. Então, estou super orgulhoso de estar aqui. Está sendo uma realização pessoal. Muito obrigado de verdade. Muito feliz de coração pelo carinho. E fico feliz porque, cara, a gente se admirado por pessoas que a gente admira. Também é muito legal. E você tá aqui nessa tarde com a gente é muito valioso porque a gente vai falar de um assunto que, para mim, ele é o assunto que da minha geração, da nossa geração, ele é o assunto que ele muda a forma de se viver. A gente não tinha visto ainda um evento desse. A gente viu muitas evoluções, a gente viu o surgimento e o crescimento de redes sociais, tudo, só que agora a gente caminha para uma outra era da nossa vivência, né? E passar a conviver com a IA tem sido desafiador, mas cheio de oportunidades. Vamos entender um pouco melhor como que isso se aplica, em especial, ao nosso universo financeiro, né? Antes de tudo, eu falei que era Gabriel CFP. E aí você que está aí, né, se perguntando hoje, CFP, ele é a certificação de âmbito nacional mais valiosa que tem, é emitida para planejar. Então, o CFP, ele te permite trabalhar com planejamento financeiro, ele é muito comum profissionais de private banking, trabalham wealth, e é uma certificação que não tem, na teoria, nada a ver com IA, mas que o Gabriel, ele não começou na IA. O Gabriel tem uma carreira antes de IA, e uma carreira na área de negócios, na área de investimentos. Conta um pouco pra gente, Gabriel, a sua jornada profissional desde o início. Por que você buscou o mercado financeiro? O que te fez ali querer trabalhar no setor? E também, em que momento da vida que você tomou a decisão de fazer uma ruptura, um 180 graus tão assim, incomum, né? Que saindo da área de negócio para tecnologia e Perfeito. Dando certo. Muita gente quer e não dá pé. Perfeito. Poxa, primeiro que me provocou várias reflexões já aqui. Realmente, eu tenho essa cara que o Botox está em dia, né? Mas eu tenho 15 anos de mercado financeiro. E tá com quanto de vida? Eu tô com 37. E 37. Novaço. Ainda tem um chãozinho novaço. Aqui. Mas eu comecei como especialista de investimento. Eu já tinha tido alguns trabalhos anteriores em área comercial. Então, acabei começando a minha carreira em área comercial mesmo. E eu comecei a sentir que o comercial fazia sentido para mim, mas que eu precisava de um propósito junto. E aí o propósito veio com investimentos. Então, eu acho que ainda era outro momento, outro mercado, mas a possibilidade de ensinar educação financeira para as pessoas, de trazer melhoria na qualidade de vida para as pessoas, era uma coisa que me encantou. E eu tive a oportunidade de entrar no mercado financeiro
por um programa de formação. Assim, naquela época não tinha a Eu Me Banco para, de repente, ajudar nisso. Então, eu acabei dando sorte de ter o programa de formação no próprio Itaú, em que eu aprendi a ser consultor de investimentos. Isso foi no ano de 2010. Eu comecei em 2010 e aí... Só pegar aqui um ponto. Gente, 2010 o mercado, ele era absolutamente diferente do que é hoje. Totalmente. Quantos especialistas tinham no Itaú na época? Vale lembrar que em 2008 teve a junção, fusão, compra, Itaú e Unibanco. Então, em 2010 a gente tinha um mercado que o Santander estava finalizando ali a aquisição do Banco Real. Exatamente. Tinha a HSBC, tinha o Citibank, que ainda não tinha sido adquirido também, né, pelo Itaú. Então, nós tínhamos um mercado de Bradesco, Itaú, Unibanco já ali, né? Tinha o Santander, tinha o Banco Real que estava virando, Citi, HSBC, um Banco Safra, que era um banco muito inacessível, que era um banco... Sim. Hoje já é um banco, né, de clientes investidores, só que na época tinha uma régua mais alta, não tinha varejo praticamente no Safra, né? Exatamente. Cooperativas inexistiam, Não. corretoras, XP, era muito pequena ainda, Era muito BTG, pequeno. banco de investimento, né, focado em IB. Então, era um mundo totalmente diferente, Totalmente né? Como que era? diferente. Quantos assessores? O que vocês faziam na época? Cara, vou falar aqui de cabeça, não lembro os números, mas eu acho que era uma equipe bem menor do que hoje, assim. Eu chutaria menos de 200, 400 pessoas como especialistas de investimento. O que foi muito bacana na época que ainda tinha a assessoria presencial nas agências, então eu tive a oportunidade de conhecer muitos clientes, apertar a mão mesmo. Na agência? Na agência. Caramba, que bacana. Exatamente. No período que eu fiquei como comercial, eu cheguei a circular, né, como ia trocando ao longo do tempo, em mais de 25 agências aqui da região de São Paulo. Nossa, que Essa experiência região legal. Da Paulista aqui do Elmi Banco, eu fazia completamente, assim, a Paulista toda, praticamente. Caramba, e presencial? Presencial. E tinha também a atuação na plataforma ou você ficava full time na agência? Então, na época, no Itaú, né, só tinha a plataforma no Investfone, mas que era mais uma central mais receptiva, mais básica, digamos assim, em termos de atendimento, né? Não era um atendimento de assessoria de investimento mesmo na época. Trazendo para 15 anos depois o que é hoje o On Demand. Exatamente, trazendo para 15 anos depois o que é hoje o On Demand. Na verdade, eu diria que era até mais simples que o On Demand, né? Que, assim, me trazendo várias memórias, mas, por exemplo, naquela época que a gente distribuía era basicamente CDB do banco. O portfólio era mais simples, não existia prateleira, né? de terceiros, nada disso. Fundos e uma prateleira muito menor de fundos, assim, que hoje, olhando a prateleira atual dá até um medo, se você fala, poxa, se eu fosse especialista hoje, seria outra curva de aprendizado e previdência, né? Então, era um outro modelo de atendimento, um outro modelo de negócio das instituições. Você falou da corretora, putz, a gente nem falava de XP na época. Já existia, mas era uma coisa assim, o nicho do nicho não era exatamente o que a gente trabalhava, apesar de eu ter pego a transição. Por exemplo, os fundos imobiliários começaram a ter um boom, né, provavelmente em 2013, por ali. Eu peguei esse boom, então assim, eu comecei a pegar essa migração de começar a ter produtos de corretor em que a gente falava dentro da estratégia de abordagem comercial. E foi mais ou menos aí que eu saí do comercial e passei a entrar em área de negócios, né? Acho que eu vou aproveitar e já fazer o link aqui com a sua pergunta. E foi aí que eu fiz a transição mesmo, assim, eu recebi um convite para ir para o Private do Itaú, mas era numa área que era uma área de processos e qualidade, digamos assim. Já não era uma área de front. Já não era uma área de front, exatamente. Vamos só pegar aqui um ponto. Naquela experiência como especialista, que era bem diferente, né? Tanto no formato de você estar na agência, que hoje ainda existe na cooperativa, e não sei se o Bradesco ainda tem, mas assim, por exemplo, hoje no Itaú não tem mais esse modelo. É um modelo muito gostoso de você ter essa proximidade, mas que ele é menos escalável do que hoje o banco quer. O que te fez naquele momento querer ir para uma área mais operacional? Qual foi assim a tua visão? Você imaginou, já tinha uma ideia de repente de trabalhar mais em estratégia de repente do que prospecção? Acho que você usou a palavra certa, Ronaldo, se a gente tivesse combinado. Eu acho que eu sempre tive uma visão muito estratégica das coisas, né? Como eu comentei, eu entendi que o mercado de investimento poderia me dar um propósito,
mas eu gostava muito de olhar, por exemplo, putz, como é que é a estratégia de uma empresa, como que ela entrega resultado. Legal. Eram coisas que eu já gostava de analisar, mas eu nunca tive vontade de ser um analista, assim, eu nunca tive vontade de virar um analista de corretora. Conversava com o cliente, mas você não tinha ambição de ter como papel aquilo ali. Exato, Perfeito. mas eu queria estar no lugar de executar a estratégia. Legal. Né? De falar, putz, como é que eu consigo ter essa visão de quem está montando o produto, né? Hoje eu trabalho com produto digital, mas naquela época era o produto fundos, o produto CDB. Como é que se coloca isso, sabe? Como é que se define como é que vai ser um modelo de assessoria? Então isso me interessou. E no private eu acabei tendo E você uma buscou o CFP oportunidade. quando, nessa época? No private, por incrível que pareça. Tá, já no private. Eu já né? era certificado, né? Mas para você ter noção, na época a certificação que era exigida para especialista era o CPA 20. Não era nem o CEA ainda. É, porque naquela época o CEA tinha, sei lá, 1.000 pessoas? Nem isso, talvez. Exatamente. Ele era muito... Ele tinha menos gente com o CEA na época do que tem de CFA hoje. Exatamente. O mercado era muito menos maduro. Era muito menos maduro, exatamente. Então, e aí eu fui pro private, para essa área, e para mim casou muito bem, porque o private ele é quase um mini banco dentro do Itaú. Ele está todo linkado na estrutura do banco, mas, por exemplo, poxa, eu preciso fazer uma função de banking, como saque de conta corrente, resgate, esse tipo de coisa. Tem toda uma estrutura meio que própria dentro do private do banco. Então, me ajudou a ter uma visão holística bem bacana das coisas. E ao mesmo tempo, eu nunca quis me afastar de investimento. Então, foi aí que eu comecei a falar, opa, peraí, eu estou numa área de negócios, mas eu preciso ter essa especialização. E o private tinha um baita fomento, né, para fazer o CFP na época. Então, foi no momento que eu tirei o CFP, passei 1 ano, 2 anos no private e fui para a área de produtos de investimento mesmo do banco, que é onde eu estou até hoje. E lá eu trabalhei exatamente com o time do Martim Iglesias, que aí eu preciso mandar um baita abraço para ele. O Martim é a minha inspiração. É uma das melhores pessoas que tem no mercado, não um dos melhores profissionais. É uma das melhores pessoas. Assim, pessoas assim, e profissionais. Assim, profissionais também. Mas profissional, todo mundo conhece um lado profissional incrível. Mas pessoas, doce, cara do bem, inteligente pra caramba, caridoso, um cara assim, ele é único. Eu falo eu falo pro Martim, Deus fez, o Martim jogou a forma fora. É um cara raro. É um cara raríssimo. Raro. E eu tive a honra de trabalhar com ele nesses últimos 10 anos, né? Acho que pelo menos uns 7 desses últimos 10 anos ele foi meu líder direto. A gente ainda está na mesma área, mas ele está em outras funções. Tenho a honra também de ter um livro escrito com ele, Morram de Inveja. A gente escreveu um livro. Conta essa parte aqui. Exatamente. Eu, além de gostar bastante de tecnologia, inteligência artificial, acho que eu sempre me especializei muito em comportamento humano. Que legal. Faz muito parte da minha formação. E dentro do mercado financeiro, a gente tem as finanças comportamentais, que o Martim é um grande entusiasta. Então, para mim, a virada de chave mesmo, de quando eu quis trabalhar com ele, foi quando eu já gostava de comportamento humano e descobri que tinha um cara no Itaú que falava sobre isso e que defendia essas teses. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esse cara. Esse cara é o meu futuro, né? E aí a gente trabalhou junto bastante tempo. Eu estudo bastante uma parte da economia comportamental que chama arquitetura de escolhas, que é justamente o processo de tomada de decisão das pessoas. Enquanto o Martim, ele gosta mais da parte economia, da economia comportamental, né? Ele gosta de entender mais as tendências de mercado, esse tipo de coisa. Então a gente se juntou, ele me deu essa honra aqui, porque né, eu não tenho nem roupa para estar aqui, não tenho nem roupa para escrever livro com ele. Você é um cara muito humilde e que merece tudo ter sido construído. Você merece muito essa possibilidade que o Martim te deu. Cara, isso. Incrível, que não então, sabia. A gente tem esse livro que chama Finanças Comportamentais e Arquitetura de Escolhas. A gente escreveu mais ou menos metade. Que legal, né? Cara. E assim, para mim, hoje, quando me perguntam, eu quero aprender sobre economia comportamental, o que eu leio, de verdade, assim, sem fazer jabá, fazendo, né, mas sem fazer, eu sugiro o nosso livro, porque a gente conseguiu trazer de uma forma bem prática o que já existia de conteúdo, mas justamente, eu como uma pessoa que já foi especialista de mercado financeiro, o Martim, líder do time de recomendação, a gente conseguiu linkar muito para a prática do que é o mercado financeiro. Então, eu acho que ficou um baita livro, viu? Fazendo um pouquinho de... E você que está nos acompanhando, anota aí, tá? Depois você segue Martim Casal Iglesias. No LinkedIn não vai ter outro, Martim Iglesias. E, de fato, ele é um cara que... Ele não é só a cara do Itaú, é um cara que ele representa tudo que mais tem de sofisticado, talvez, no mercado, que é um cara extremamente inteligente, um cara que tem a sensibilidade, não é porque ele trabalha na recomendação, mas ele respira, ele vive esse mundo, né? Então sigam Martim Casal Iglesias, um cara raro,
Que bacana. E aí volta no Private. Você estava nessa época no Private. Estava no Private. E ali, como foi para você? Chegou lá, teve experiência numa área mais estratégica, deu match. Como foi essa trajetória lá até você começar a olhar a tecnologia? Que momento que a tecnologia passou a fazer parte dos seus planos? Cara, é mais longo do que isso, viu, Ronaldo? Na verdade, no Private eu ainda estava já tinha uma visão tecnológica muito importante, por exemplo. Imagina o seguinte, imagina que você é um cliente private e você teve um problema no seu cartão de crédito. Era uma coisa bem comum do meu dia a dia ali. Tá. Teve um problema no seu cartão de crédito, a primeira coisa que a assistente operacional fariam é pegar e abrir um chamado para a área de cartão de crédito. Sim. Essa área poderia conseguir responder ou, eventualmente, iam abrir um segundo nível ali de chamado. Imagina que acontecesse de não ter uma solução para aquele caso e no Private acontecia com alguma frequência porque os sistemas eram um pouco desacoplados do resto do banco. Então era aí que eu entrava. Eu entrava nesse terceiro nível de problema. Então, muitas vezes eu já tinha que fazer algum alinhamento com alguém de tecnologia para resolver, mas o meu foco ainda era a satisfação do cliente. Entendi, já estava então, assim, uma situação rápida que eu passei assim, do tipo, teve uma situação que o cliente parou de ver a posição dele e ficou mais de 40 dias sem ver a posição. E ia ficar, porque eu precisava de um processo do banco que ia ser demorado lá e tal. E, cara, nesse tempo, o meu trabalho foi muito mais de cuidar daquele cliente para que aquela experiência não frustrasse ele do que a parte de tecnologia. Mas já estava lá eu acompanhando o cara da tecnologia falando, opa, é 40 dias mesmo? Será que não dá para a gente antecipar? O que a gente faz aqui, né? Então, esse tipo de coisa já estava na minha rotina. Mas, quando eu fui trabalhar com o Martim, a gente passou por várias transições de inovação. E eu acho que é aí que muda um pouco o caminho, né? Eu entrei com o Martim no time de recomendação e alocação de portfólio. Como eu sempre tive essa visão de planejador financeiro, CFP, essa visão mais humanista da coisa, eu ajudei muito a construir o que era a assessoria de investimentos do Personalité e do Itaú na época, né? Como que era o modelo de atendimento, as 3 reservas, esse tipo de coisa estavam mais ou menos no meu dia a dia ali de construção, como alguém que já tinha sido comercial. Mas a gente foi começando a se especializar com tecnologia. Eu tô pegando informação aqui que eu vou... Tá bom. Pode ir falando que eu tô... A gente começou a se especializar com tecnologia. Então, putz, o que antes era um documento que era, hoje ainda existe, né? A carta mensal, fui responsável pela carta mensal por muitos anos. Mas em algum momento a gente falou, poxa, como que a gente transforma essa carta mensal em uma ferramenta de assessoria, que o especialista pode ir lá e simular a carteira do cliente? Então, com muitas outras lideranças, né? Além do Martim, a gente foi construir o Portfolio Review, que é a ferramenta dos assessores. Isso foi em que ano? Eu sou péssimo para ano, mas eu diria que deve ter sido ali entre 17 até 2020, alguma coisa assim. E foi um momento em que o banco passou por uma transição de modelo de trabalho. Então, ao invés de serem áreas de negócios, a gente começou a trabalhar de fato nesse modelo de squads, nesse modelo ágil que a gente chama. Então, a partir daí, foi mais ou menos em 2021 que eu comecei a liderar times mesmo, multidisciplinares. Aí eu quero pegar um ponto, a gente tá falando de 17, 18 ali. Como que você, assim, você tá dentro do banco mais sofisticado e tecnológico das Américas e é um dos mais do mundo até, não é, Gabriel? Eu acho que sim. Assim, porque nisso. Pra mim, eu fui Itaú, mas assim, gente, as experiências que eu tive já, por exemplo, de ir no Cubo, em eventos, o Itaú, ele tá colhendo frutos agora que são frutos que ele plantou em 2010, 11, 12, 13, 14, em relação à política de crédito. Por que a inadimplência é menor? Uma esteira perfeita de gestão de risco. Assim, é muito diferente, né? O quanto que isso, de estar no Itaú, de estar no ambiente certo, te incentivou e te acelerou mais dentro desse teu caminho? Você acha que, de repente, num banco em que você não tivesse esse espaço e esse apetite por inovação, será que você tinha tido o mesmo tesão? Eu acho que influenciou totalmente, viu, Ronaldo? Porque, assim, acho que tem várias coisas, cara. A primeira, o Itaú, ele foi o primeiro a realmente pensar a assessoria de uma forma global, né? Assim, não vou falar dos concorrentes, porque acho que aí não é o ponto, mas eu lembro que quando a gente já falava de um modelo de assessoria de alocação de portfólio, pensando em asset allocation mesmo, distribuição de risco da carteira, ainda tinham concorrentes fortes vendendo uma assessoria que era 100% pautada em previdência, por exemplo, né? E que foi a realidade do mercado durante muito tempo. E a nossa célula, a célula do Martim, a célula de vários profissionais com quem eu trabalhei lá, um abraço para todos, inclusive,
Era uma célula que tinha autonomia dentro do banco, muito do diretor da época, que era o Cláudio Sanches, que acho que precisa mencionar também, um baita cara de mercado, mas ele já tinha essa visão de que, cara, o cliente ele não contrata previdência, ele não contrata CDB ou fundo. O cliente, ele tem o dinheiro dele e ele quer que a gente cuide do dinheiro dele. Então, a nossa célula tinha essa autonomia de cuidar do dinheiro do cliente, desde essa época, desde 2015, 2016, 2017. E a gente tinha uma visão tecnológica muito importante. Então, enquanto a maioria dos players ainda fazia carteiras simplesmente para divulgar a carteira, a gente já estava pensando em como automatizar. Então, quando a gente Isso pega... em 17. Exatamente. E como que foi ali receber o cliente do Citibank nesse período? Foi exatamente nesse momento em que a gente conseguiu ter uma bela virada de chave, tá? E aí eu vou reconhecer um outro líder ali do banco, que acho que foi quem me deu uma escola aí nos últimos anos, que foi o André Arcanjo, que é superintendente hoje. Sim, na nossa área. Um grande cara também. Um grande cara. E o André Arcanjo, ele tinha cuidado no Citi do Portfolio Review, que era uma ferramenta, assim, o pessoal brincava que era a CPUN embaixo da máquina do executivo lá, né? Se o cara chutasse, desligava o Portfolio Review para o Citi inteiro. Mas eles já tinham entendido como fazer aquilo tecnologicamente e eu consegui trazer para o Portfolio Review essa visão humanista que eventualmente, né, uma visão muito técnica de portfólio não tinha ainda. Então, eu ajudei a construir o Portfolio Review no Itaú, junto com o Arcanjo, ali diretamente. E a gente fez essa ferramenta, de fato, para os especialistas de investimento do Itaú. Então, a gente conseguiu, naquele momento, suprir a necessidade do cliente do Citi, trazendo uma melhoria de qualidade, tanto tecnicamente, em termos de estrutura técnica mesmo, tecnológica, porque o Itaú investe bastante nisso, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu meio que combinar uma ciência financeira que já estava bem consolidada no Citi, né? Assim, obviamente a gente adaptou para as lógicas do Itaú, mas junto com isso a gente conseguiu ainda trazer uma coisa mais humanizada para o cliente, né? na ponta ali. Diminui absurdamente o impacto. Exatamente. Obviamente que o Gabriel não vai falar isso, porque nem é papel dele falar de um outro player, mas o que eu trago aqui como comparação é que, na época, a estrutura do Bradesco não era tão bem ajustada para receber o cliente do HSBC, que era um cliente parecido com o do Citi, e houve ali uma fricção muito grande para o cliente, um choque, porque o cara que vem do Citi para o Itaú já veio numa instituição que tinha entendido as possíveis dores e não só se precaveu, como também já se antecipou e trouxe um nível de encantamento muito grande, entregando não só produto, mas entregando a experiência de uso. E isso daí faz que de repente um cliente que não estivesse tão contente com a aquisição, ele já deixasse de lado a insatisfação. Perfeito. Isso foi muito bacana e, assim, acho que foi bem legal que a gente conseguiu realmente receber o pessoal do Citi de uma forma muito inclusiva, eu diria, porque é isso, assim, o Portfolio Review, tecnologicamente, era uma coisa que o Itaú não tinha experimentado. Mas houve uma visão ali executiva de falar, poxa, vamos juntar esse conhecimento que veio do Citi com, de fato, o que a gente consegue desenvolver dentro do Itaú e aprimorar isso, né? Então, acho que foi bem bacana, foi bem bacana. E aí você começa, nessa época, efetivamente a colocar o pé em tecnologia e inovação. Exatamente. É correto usar o termo tecnologia e inovação? Essa tua mudança? Eu diria que inovação sempre teve em tudo. Assim, eu sempre fui muito drivado por inovação em todas as experiências. Acho que isso foi me levando sempre a projetos mais diferentes. Então você foi para tecnologia, então? Mas a tecnologia entrou aí, exatamente. E aí, como que foi esse convite? Como que foi o preparo? Porque a gente está falando uma mudança totalmente, né? De rotina, de exigências, preparo técnico. Você já vinha dessa sede de buscar conhecimento fora? Você estudou? Como foi o processo de mudança do lado não do banco, mas do lado do Gabriel fora banco? Não, bem legal, assim. Acho que tem que falar do processo do banco, porque fez parte, né? Eu acho que a comunidade que eu tô hoje, né, que é a comunidade de soluções de investimentos, foi a primeira ou uma das primeiras a realmente fazer essa transformação digital para o modelo ágil, né, que é esse modelo que as startups usam, o chamado Lean Startup. Então, acho que muito teve também desse respaldo de ter uma liderança que estava apoiando essa transição. Acho que foi super fundamental. Mas, para mim, teve uma questão que eu acho que ajudou a ser mais tranquilo, que eu gostava bastante de estratégia de negócios. Então, há bastante tempo eu já vinha estudando como as startups trabalhavam.
Então, aquele modelo do Lean Startup, o modelo ágil, já eram coisas que eu não sabia fazer na prática, mas já tinham alguns insights que eu adotava nos meus projetos, no dia a dia. Então, por exemplo, uma coisa que o ágil preconiza muito é você validar a hipótese com o cliente, você entender o que o seu cliente precisa, construir junto, errar rápido, né? Fazer uma coisa mais simples e se não der certo, você já troca, já arruma. E mesmo antes de trabalhar com tecnologia, em tudo que eu fazia isso. No private, quando eu tinha um problema com o cliente, eu ia e tentava entender de fato qual era a melhor forma de solucionar rápido, mas depois de criar alguma coisa que fosse mais sustentável no longo prazo. Depois, quando eu comecei a trabalhar com as cartas de recomendação, para você ter noção, só um parênteses assim, a carta de recomendação que a gente fazia na época, que chamava Por Dentro da Recomendação, chegou a ser o material de investimentos, independente de qual material, assim, podia ser simuladores, ferramentas comerciais e tudo, chegou a ser o material mais acessado por gerentes e especialistas dentro do Itaú. E era um PDF. Mas era um PDF que tinha tudo que o gerente e o especialista precisava na época. Então, sempre que ele precisava de alguma coisa, ele ia mais para o PDF do que para uma ferramenta, para um SharePoint. Tinha tudo lá. E muito desse fruto de ouvindo o que eles precisavam e ajustando. Era um produto mensal, né? Eu soltava uma vez por mês. Então, todo mês eu soltava e perguntava, opa, essa mudança que a gente fez, como é que foi? Ajudou? Piorou? Tal. Então, já tinha um pouco dessa veia do que a gente chama de produtação digital, né? Que incrível. E aí, quando a gente começa a trabalhar com tecnologia, o que muda muito eu passo a ter dentro do meu time pessoas que também são de tecnologia. Então, eu não sou desenvolvedor, não tenho a menor pretensão de falar que eu conheço de desenvolvimento de software, de ciência de dados, mas eu passo a ter que lidar com essas pessoas e entender como elas trabalham, como elas conversam. Então, nesse sentido, acho que foi a grande mudança. E aí eu preciso reconhecer de novo que o André Arcanjo, como meu líder durante muito tempo, me ajudou bastante nesse caminho de aprendizado, né? E uma vez dentro da área de tecnologia, com esse espírito inovador que você tem desde sempre, como que você consegue, qual foi a tua maior evolução de ordem pessoal nesses últimos anos, trabalhando com isso? E como que você consegue se enxergar daqui em diante? Porque os ciclos de mudança estão sendo muito menos espaçados que eram antes, né? Sim. O que mudou no Gabriel Homem, essa experiência em tecnologia no banco que tudo acontece rápido e antes dos outros? Cara, acho que em primeiro lugar, exatamente isso, assim, o quanto que tem aquele termo FOMO, né, o Fear of Missing Out, assim, o quanto que a gente está perdendo as coisas. E eu acho que estar num ambiente como Itaú ajuda muito a você ter menos FOMO, porque tem muita gente muito especializada em várias coisas. Então, talvez alguma coisa de ciência de dados que é muito específica para inteligência artificial, por exemplo, que eu não saberia como pesquisar, eu tenho um colega de trabalho super fantástico que vai trazer aquele conhecimento, aquele valor agregado ali. Então, o trabalho em equipe é uma coisa que eu acho que fica fundamental. Uma coisa que eu acredito muito vendo dos ciclos de tecnologia também é que a gente tende a subestimar um pouco eles. Por exemplo, eu acho que sim, em algum momento a inteligência artificial vai deixar tudo tão simples ao ponto de talvez a tarefa de um programador, a tarefa de um cientista de dados vão ficar mais básicas, mas hoje em dia o que se vê é exatamente o contrário. Para você ser um programador hoje com o IA junto, exige todo um outro skill que você também precisa se desenvolver, sabe? Então, acho que me fez aprender ainda mais que é um mercado, independente de onde a gente está trabalhando, acho que aí cabe também para os especialistas, em que você tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre buscando conhecimento, sempre buscando um aprimoramento contínuo. E não necessariamente isso significa você ter que fazer N cursos, em N faculdades, etc. Mas você está atento a essas coisas e saber se conectar com pessoas que possam te trazer esse conteúdo, né? Até para você escolher onde investir no momento certo. Fantástico. Ô, Gabriel, um tempo atrás, antes da IA fazer parte da nossa realidade, eu comecei a fomentar em redes sociais que quem é do mercado financeiro independente, se é de investimento, se é de crédito, se é do agro, da PJ, essa pessoa, ela não precisa ser alguém de tecnologia, ela não tem que ser um expert em TI, mas ela tem que entender minimamente como que a tecnologia ela impacta não somente o trabalho dele no banco, mas também como que impacta a experiência do cliente com o banco, correto? E o que a tecnologia faz se tornar descartável ou mais importante ao longo do tempo. Você concorda com essa opinião? Totalmente.
E aí eu quero que você responda me trazendo a tua opinião pura. O que é a IA para você? O que a IA representa, Legal. de fato? Muito bom. Acho que eu vou até juntar as duas coisas aqui que acho que faz muito sentido, Ronaldo. Primeiro, eu acho que a tecnologia ela sempre deveria ser vista, principalmente por quem está no comercial, né, e falando como alguém que já foi do comercial, como uma aliada, né? Se a gente fosse falar, cara, do que era na década de 80 você ser um bancário, por exemplo, que a tecnologia ainda era muito escassa, o tempo que se perdia com tarefas operacionais que hoje não fazem o menor sentido, né? Que se botasse a gente para fazer, a gente ia ficar completamente revoltado Uhum. de ter que fazer, era péssimo. Eu acho que conforme a gente vai evoluindo no tempo, e mesmo antes da inteligência artificial, a gente já está falando de uma capacidade de desenvolvimento de aplicativos, de atendimento digital, de processos mais tecnológicos que já têm ajudado a reduzir essa demanda por tempo, né? Poxa, eu quero resgatar um investimento. Antigamente eu tinha que ir lá na agência, tal, preencher um documento, esse tipo de coisa. Depois virou alguma coisa que eu poderia ligar para o meu especialista para pedir um resgate. Faz sentido isso? Ou faz sentido eu entrar no app, em 2, 3 passos ali eu faço o meu resgate e a pessoa que é especialista de investimento vai ter tempo para fazer um atendimento de maior qualidade. Eu acho que com a inteligência artificial, o que a gente está falando é de potencializar ainda mais essa capacidade de automatização de coisas. Porque hoje, com a experiência que a gente tem nos apps em geral, eu ainda preciso ter um nível ali de... Vou falar inteligência, mas assim, de capacidade técnica para, saber que eu tenho que clicar numa rota de investimento, saber que o meu investimento é um produto de tesouraria, saber que é um CDB, para conseguir pedir um resgate, por exemplo. Com a inteligência artificial evoluindo, a gente vai poder chegar e falar, eu tenho 100 mil aplicado aí, resgata para mim. E a IA já vai poder falar, opa, eu estou vendo que você tem 2, 3 investimentos. Qual é o que você quer? O produto A, o produto B ou o produto C? Eu mudo a dinâmica de como o cliente interage com a parte tecnológica do banco, com a inteligência artificial. Então, eu acho que a inteligência artificial, você falou lá no começo da apresentação do podcast, que a gente já vivenciou a transição tecnológica com os sites, a web, etc., mas a IA ela é uma mudança que parece muito mais presente. Eu acho que a IA ela é uma mudança que ela é muito mais fácil da gente falar, cara, isso muda muita coisa. Enquanto o site, a gente ainda tinha uma mudança de experiência que a gente foi aprendendo a usar ao longo do tempo, a IA ela te traz exatamente o oposto. Assim, de maneira geral, você não precisa muito aprender a usar para começar a usar a IA. Se você entrar lá no GPT e falar, opa, eu preciso estudar sobre Napoleão, o que você me ensina? Ela já vai te trazer alguma coisa. Se você souber como melhorar isso, escrever um prompt mais adequado, falar, olha, estou fazendo um trabalho acadêmico, eu preciso que você atue como um pesquisador, que você me traga qual é a história do Napoleão Bonaparte, considerando aspectos de como ele influenciou na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, sei lá, inventei alguma coisa. Mas aí você começa a conseguir usar essa tecnologia de uma forma ainda mais aprofundada. Mas mesmo sem isso, mesmo sem esse toque de conhecer a IA, qualquer um hoje já pode usar a inteligência artificial de forma muito simples. Então é isso que eu acho que faz com que a gente sinta que, cara, isso vai desromper muita coisa. Vai ser disruptivo. Não sei como, mas vai. Eu acho que é essa a grande diferença das outras tecnologias que a gente já viveu, né? Antes de voltar a falar de IA, eu quero que você traga para mim a tua visão de como que isso vai ser aplicável à vida das pessoas e impactar também a carreira de quem trabalha no mercado e a relação com o cliente. IoT, internet das coisas. Perfeito. E blockchain, porque assim, tokenização, para mim é um assunto que eu tenho sido cada vez mais apaixonado, eu entendo, talvez o que eu aprendi até agora seja 0, metade de meio do que o Gabriel entende, mas porque eu gosto demais da ideia de você poder, né, trazer para um cliente investidor uma fração de um ativo, para ele poder investir em algo que não era antes imaginável. E aí tem, por exemplo, a gente vê hoje, né, as criptoativas e tudo mais, só que por trás da criptoativa tem a blockchain, que acho que é o pano de fundo. Fala um pouco pra gente do que você vê de mudanças e, enfim, de possibilidades ligadas a esses assuntos. Bem interessante. Acho que a primeira coisa que é importante, Ronaldo, que eu acabei não explorando porque é um pouco mais técnica, mas se a gente for falar o que está no cerne da nossa mudança tecnológica, da IA, mas até de antes, são os dados. E vai fazer sentido isso que eu O vou novo petróleo. falar.
O dado é o novo petróleo, né? Assim, acho que agora a gente está começando a entender o que significa. Porque conforme a gente vai aumentando a escala de tecnologia, né, com o processamento de dados sendo muito mais rápido, a gente consegue trabalhar com dados em real time com mais frequência. E são esses dados que eles vão servir tanto para a gente conseguir cuidar de transações financeiras e tudo mais, mas são eles que também são a base da inteligência artificial. E por que eu estou falando isso? E aí é uma opinião muito minha, tá? Assim, você trouxe a bola aqui, eu vou dar o voleio. Eu também acredito muito no blockchain como futuro. E não necessariamente nas criptomoedas. Eu sou particularmente reticente com criptomoedas. Não sou o cara que vai ser um grande entusiasta. Mas o blockchain, enquanto uma tecnologia em que você tem exatamente isso, né? Um sistema que é compartilhado. E dentro desse sistema compartilhado, você consegue ter os dados transitando de uma maneira em que você consegue definir a origem e o destino daquele dado e consegue criar uma cadeia, né? Uma cadeia de blocos de informação em que praticamente tudo é possível. Assim, a gente viu aquela onda dos NFTs lá atrás, que foi uma onda que acho que validou muito a tecnologia e talvez não criou uma bolha ali de mercado que rapidamente caiu, né? Com o macaco lá, não lembro mais o nome. Do Neymar, exatamente aquilo lá, aqueles macaquinhos ali e outras que foram feitas. Mas ali validou a tecnologia no sentido de que eu posso ter contratos que são transacionados imediatamente, que têm uma segurança muito maior do que possivelmente a maior parte das validações de certificado que a gente tem digital, que podem ser feitas sem intermediação de um cartório, por exemplo, e que dão muita velocidade. Então, eu acho que no futuro daria para apostar que, de alguma maneira, o mercado financeiro vai convergir para alguma tecnologia de blockchain. Não necessariamente alguma dessas que está consolidada, né? Já tem, de certa forma, ali com o mercado de veículos, né? Tanto da aquisição, então, eu compro o teu carro, eu não preciso mais agora o agente cartorário, eu posso fazer via blockchain, eu não sei se já está em andamento, ou vai estar em andamento muito em breve. Então, assim, imagina que por um lado... Tem uma iniciativa de imóveis também lá no sul do imóveis, país, imagina que por um lado do financiamento de veículo também, para a inclusão do gravame, tudo seja mais fácil para desalienação por parte do banco, isso traz eficiência para quem trabalha em banco. Quem está hoje, por exemplo, na Itaúcred, na financeira já consegue ter uma vantagem em cima desse novo... O potencial é ilimitado. Isso é blockchain puro. Né? Eu posso tokenizar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, né? Quando você fala do Ethereum, ele tem o que é o que foi usado para fazer os NFTs na época, né? Sim. Ele já tem essa tecnologia em que você pode ter um lastro que é fungível, né? Assim, eu tenho um lastro num imóvel, eu tenho um lastro num carro, num quadro, em qualquer coisa. Então, eu acho que o mercado vai para isso. Em relação a isso, Gabriel, é muito bacana a gente ver as possibilidades trazidas para o agronegócio. O mercado de capitais ele vai ser amplamente estendido, criado novas alternativas por conta da tokenização. E tem muita coisa para ser explorada através da blockchain. Perfeito, eu acredito que sim. Eu acho que o grande risco é a gente voltar uns passos atrás em termos de regulação. Porque hoje, querendo ou não, a gente tem mecanismos, né, como Câmara de Liquidação e Custódia, né, a gente tem market makers, tem coisas que, de alguma forma, ajudam o mercado a se manter bem regulado e evitar que você tenha algum tipo de manipulação de mercado. Até que a gente consiga ter os reguladores também participando desse mercado, né, de criptoativos, de maneira geral, de uma forma que eles consigam ter esse nível de regulação, acho que vai acontecer, como já tem acontecido, né? Acho que não preciso ficar esmiuçando aqui, mas distorções que são, de fato, algum especulador, o tubarão lá, né? Tentando prejudicar o sardinha, as coisas assim, eu acho que é alguma coisa que a gente ainda vai ter que conviver. Mas em mercados que já tem essa capacidade, por exemplo, que você falou do mercado agrário, né? Que já está muito relacionado com commodity, você já tem uma formação de preço que está muito consolidada, me parece o tipo de mercado em que vai muito rapidamente ter uma convergência para algo que vai garantir essa segurança também, né? Excelente. Em relação a garantias, tudo vai ficar muito mais... Exatamente. Eu acho que hoje garantia... Você está trazendo aqui para mim, é muito legal, vou explodindo a mente. Né? Porque hoje é muito manual, muito braçal. Então você traz você ganha uma competitividade quanto ao aspecto jurídico para o Brasil. A gente tem muitos pontos para serem positivos, né? Quando tiver essa devido
não regulação, mas devido nível de governança, talvez, Isso, né? perfeito, governança, perfeito, acho que é a melhor palavra mesmo. Gabriel, em relação a IoT, eu vejo algumas coisas assim que por hora eu me imagino nos Jetsons lá na frente, né? Que, pô, assim, vai ser tudo... Vou pedir aqui uma pizza daqui da jarra, né? E tem horas que eu vejo... Eu tenho um pouco de dificuldade de separar o que é utópico e separar o que é real, porque eu tenho um pouco conhecimento nesse assunto. O que você vê, por exemplo, que para a indústria financeira isso pode impactar de algum nível? Cara, eu acho que eu sou o cara do comportamento humano, né? Então, acho que eu vou voltar um passo atrás. E eu acho que é sempre importante a gente olhar com o que a gente consegue agregar para o comportamento humano quando a gente fala de indústria financeira, né? Então, vou citar o Martin de novo, que ele tem... A gente, estudando para o livro, a gente achou uma iniciativa... Eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar eu menciono, mas que era uma ferramenta como um relógio, assim, que dava choque quando a pessoa gastava dinheiro, assim. Obviamente, Que legal! não é, assim, não hypou, não virou mercado, mas é o tipo de coisa que dá pra gente começar a pensar. Por exemplo, poxa, eu tenho um relógio, eu tenho um celular, eu tenho um óculos. Com geolocalização, a gente pode começar a falar de experiências híbridas bem interessantes. Assim, estou extrapolando, mas, por exemplo, eu poderia passar na frente de uma loja Renner e ter ali alguma coisa sobre a ação da empresa, sabe? Alguma coisa relacionada a por que eu deveria investir na Renner. Do mesmo jeito que eles vão usar, com certeza, para te oferecer comprar uma saia lá na loja que tá de acordo com o seu perfil em algum momento, né? E você já consegue ver um seu avatar com a saia, por exemplo, antes de entrar na loja. Inventei aqui, mas não tenho dúvida que vai acontecer coisas assim. Por outro lado, justamente pela capacidade de gerenciamento de dados em tempo real, a gente tem mais capacidade para cuidar de fato do dinheiro do cliente. Inclusive falando, não faz besteira que toda vez que você passa na frente da Renner, sua conta fica R$200 mais baixa, sabe? Então, dá para a gente começar a pensar em experiências em que a gente está trabalhando muito do digital com o físico junto, com a IoT, né? Aí, independente de ser relógio, de ser óculos, esse tipo de coisa. Uma coisa que você falou de poder pedir a pizza na jarra, isso eu acho que vai ser bem rápido de acontecer, viu? Inclusive, porque se você for pensar como que a Alexa... Desculpa aí, pessoal, se eu ativei um monte de Alexa agora. Mas como que ela funciona hoje, né? Assim, ela tem um receptor de voz que, basicamente, ela recebe o comando Alexa. Então, a inteligência da Alexa em si é muito baixa. Da ferramenta Alexa que está na sua casa. Mas na hora que ela pega e é ativada, ela se conecta com a nuvem e aí ela recebe uma inteligência que está fora, está na internet. Eu tinha visto que para fazer isso numa jarra, seria simples de fazer também, entendeu? É mais questão de talvez esse mercado se consolidar. Eu tinha visto uma notícia aqui um tempo atrás. Eu até procurei para trazer hoje, mas eu não achei, cara. Que era um pouco de uma... É uma matéria da... Meu Deus... Fugiu o nome do órgão? Da CREF, da Associação de Crédito Financeiras de... Perfeito. Que pega ali a Itacred, pega a Santander Financiamentos, né? E ela, banco de montadora, e falando um pouco sobre o futuro, né? Então, assim, do cara entrar numa Mitsubishi, pô, e ali o banco entender que, olha, se você quiser pegar esse... Não sei se é Eclipse 0, enfim... O Eclipse 2008, lá, 6 rodas, 4.5, assim, o Itaú tá aqui, né? Meio que uma brincadeira. Eu acho que vai muito por esse caminho, né? Totalmente. Hoje a gente já... Você vê, por exemplo, né? Você tá no... O Waze vai te avisando, né, cara? Assim, então, a gente já tá no caminho que talvez o que vai acontecer é ser abreviado para que isso vire um novo normal nosso, né? Exato. Acho que isso com certeza vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, inclusive, é o sentido contrário. Se a gente começar a tentar entender... onde que é o limite em que a gente está causando prejuízo para as pessoas, né? Por exemplo, esse caso, né? Putz, eu tenho o potencial de comprar o carro e com certeza ali naquela hora, na experiência da loja, vai estar todo mundo ali... Pensando em arquitetura de escolhas de novo, né? Tá todo mundo fazendo o que a gente chama de sludge, né? Que é um incentivo negativo para eu fazer besteira. Então, a gente vai ter que entender muito bem até onde essas experiências elas são positivas ou negativas. E aí, voltando para o nosso papel, enquanto especialistas de investimento, especialistas financeiros, talvez a gente tenha um papel muito importante em ser a voz da consciência algumas vezes também. E falar, cara, ó, eu sei que o Itaú já te fez ali a proposta, você já sabe que se você falar, ok, quero comprar, isso já vai ter uma validação digital ali na hora e pronto, que isso muito possivelmente vai acontecer em algum momento.
mas respira, pensa um pouco, que talvez não seja o momento de você fazer isso, né? Aí entra totalmente comportamental. Exatamente. Falando aqui agora de uma realidade que é muito conectada com o que nossos alunos vivem, querem viver, né? Em relação a os impactos que a IA vai trazer para quem trabalha com investimentos. Eu quero que você traga aqui uma explanação. Primeiro, o que a IA de fato vai impactar na sua percepção a jornada do investidor? O investidor varejo, principalmente, né? Aquele cara que hoje tem menos grana e tal. Porque eu imagino, você vai me falar, até por ser um especialista nisso, que o cara do private, ele, independente de ele ter advento tecnológico ou não, ele vai querer ter o contato humano. Na minha cabeça é isso, você me corrige depois. E também no lado de quem trabalha com investimentos, quem é o especialista, quem é o assessor, quem é o trader. Eu posso estar sendo extremamente assim, maluco na minha análise, e repito que eu sou um cara totalmente cru, eu sou um curioso, no máximo. Mas eu não consigo enxergar sobrevida no formato atual de boa parte das funções que o mercado tem. Por exemplo, eu estou falando agora na visão cliente, quando eu tenho alguma experiência de contato humano, em que eu vejo a pessoa se perdendo numa ferramenta simples e a ponto de eu preferir me atender. Então, eu fico um pouco cético do que realmente vai ser necessário o banco ter de capital humano e o que a IA vai substituir ao longo do tempo nessa área de investimentos. Porque dados, você falou, é novo petróleo, o banco tem dado pra caramba. O banco tem ferramenta, né? Então, como que eu me mantenho competitivo se eu tenho hoje todo o ambiente para o cliente se autoatender? Perfeito. Acho que excelente pergunta. Uma coisa que a gente já tem observado e que eu acho que vai continuar assim por bastante tempo, pelo menos, existem pessoas que preferem o atendimento humano independente do que você tenha de disponibilidade, assim. Quando a gente vê algumas pesquisas sobre o uso de inteligência artificial, já tem gente que fala, eu até receberia uma recomendação de uma inteligência artificial, mas eu gostaria de validar com o humano. Se você pegar e ver, por exemplo, os próprios dados da pesquisa Ambima, né, sobre os investimentos, que é o raio-x do investidor Ambima, que acontece todo ano, nunca muda que o primeiro ponto de contato quando a pessoa quer receber uma informação é o gerente ou o especialista, né? Eu acho que isso valida que ainda existe muito espaço para o atendimento humano de maneira geral e que eu acho que vai continuar assim por muito tempo, até que aconteça realmente uma disrupção na forma como a gente acredita que deveriam ser as coisas, né? Por exemplo, eu imagino que quando começou a ter os primeiros carros ainda tinha um baita ceticismo. Muita gente devia achar que o carro era muito perigoso porque ele conseguia ir mais rápido do que um cavalo. Imagina como isso poderia ser complexo, né? Eu acho que a gente falando de inteligência artificial ponta a ponta, eu usar IA para tudo, ainda vai depender de uma mudança de comportamento mesmo, que para mim é quase geracional, assim. Eu acho que não é uma coisa tão simples. Mas quando a gente fala de onde isso vai impactar na vida do especialista, eu acho que a primeira coisa, atividades que antes eu precisava ter apoio, eu não vou precisar mais. Eu vejo que uma coisa que vai acontecer de fato é a inteligência artificial virar canal para todo mundo. Do mesmo jeito que hoje eu posso ligar num telefone, eu posso entrar no aplicativo ou entrar no site e me autosservir para um monte de coisa, eu não tenho dúvida de que em algum momento eu vou poder me autosservir para a maioria das coisas com inteligência artificial. Você tem essa percepção? Assim, isso para mim, para mim assim, tá consolidado, tá? Eu quero, você colocou um ponto muito importante, porque o cliente, ele já antes da IA, por exemplo, ele já tem autoatendimento do banco há muito tempo. Através de outras ferramentas, ele tem alguém que atende, tem uma carteira que ela é robotizável, enfim. Mas o papel humano, ele vem exatamente para você validar, para você ainda trazer aquela visão, aquela malícia de mercado. Então, o cara se certificou, o cara tem experiência. Será que é isso mesmo? Então, é uma segunda opinião que ela é insubstituível, né? Mas eu acho que tem vários pontos até chegar aí, viu? Desculpa, Ronaldo. Não, pode falar. Posso, tá? Pode. Acho que, assim, se você for pensar em níveis de complexidade, por exemplo, essa parte de autoatendimento, ela teoricamente é bem simples, tá? Assim, é muito mais a IA entender comandos simples, do tipo, quero aplicar no produto tal, quero resgatar no produto tal, quero comprar tal coisa, vender esse tipo de coisa, ela já conseguiria atender boa parte das demandas. Então, acho que essa visão de a inteligência artificial substituindo o chat
chatbot que já existe hoje, já está bem consolidada. Agora, quando a gente fala de investimentos, as conversas começam a ficar mais complexas. Às vezes eu falo assim, olha, eu tô com 300 mil que eu recebi de herança e eu preciso aqui usar uma parte disso para pagar 15 mil do advogado e eu queria aplicar mais 10 mil para comprar daqui a um tempo um curso na Eu Me Banco. O resto eu quero aplicar pensando em aposentadoria. Aí eu criei uma complexidade que exige da inteligência artificial um raciocínio maior. Para aquilo que é bem consolidado em termos de conteúdo, de conhecimento, a IA já dá uma boa resposta, sendo bem transparente. Assim, se você pegar hoje no GPT e fazer essa mesma pergunta que eu fiz, ele vai dar uma resposta bem razoável. Ela ainda não vai falar de um produto de uma instituição específica, ainda não vai conseguir falar se eu tenho que aplicar no fundo A, B ou C, mas uma resposta que eu vou falar, opa, em termos de assessoria faz sentido? Bem menos alucinação do que tinha antes. Exatamente. Hoje é mais comum ter alucinação no humano do que no... Eu tô brincando, assim, claro. Sim. Que foi uma brincadeira pessoal, mas porque hoje eu faço uns testes às vezes assim, colocando, cara, é muito legal como você vê o ganho de repertório e cuidados, então é um caminho que eu vejo que o especialista ele vai poder, né, ter a IA para potencializar o que ele conhece. A IA vai ser um acelerador de quem é bom e de fato, para quem não é bom, a IA ela vai ser uma ameaça, porque quem não é bom continua não sendo bom. Sim. Só que vai ser menos importante ainda. Mas é interessante até pensar nisso, assim. Eu acho que tem várias coisas nesse aspecto que, pensando nas oportunidades, né, agora, eu acho que, primeiro, entender que esse cenário é o básico, a IA vai fazer, a IA vai saber fazer, então o grau competitivo que você tem com a IA acaba sendo, né, não está mais em saber fazer o básico bem feito, está em você pensar em qual diferencial que você vai ter. Só que, por exemplo, se você é um especialista que está começando hoje e você tiver uma boa base de dados, por exemplo, do Itaú, né, assim, pensando em futuro, uma boa base de dados que tenha um repertório de quais são as melhores abordagens comerciais para fazer A, B ou C, você pode, ao invés de ficar testando o seu pitch, em vez de você ficar tentando ver o que você faz ou não, você já pode ter um insight do tipo, olha, fala isso que para esse tipo de persona, esse tipo de pessoa, você tem uma chance de conversão de 80%. É um insight que a IA que traz, mas que eventualmente ainda precisa um pouco da análise humana ali de como direcionar esse tipo de coisa. Você né? trouxe agora uma memória afetiva na época de Itaú que eu trabalhava, então você abria a agenda, tinha os gatilhos, né? Então, o cliente com histórico de aporte de previdência, ao saldo em conta, ofertar previdência ao cliente. Cara, baita do direcionamento. A IA ela vai trazer ainda mais profundidade. Só que aí, pessoal, tem um ponto, né? Se você tiver a IA e você não souber usar o prompt certo, você não tira dela o melhor que você pode. Se você tem a IA e ela te orienta, mas você não tiver repertório, você também não consegue usar ela a teu favor como você poderia usar. E aí entram aqui várias camadas. Mais um exemplo. Estudar finanças comportamentais, cara, pode ser um baita de um diferencial daqui em diante. Você ir pagar do teu bolso, não espera o banco fazer isso não, num evento de vinhos, num evento de relógios, segue o Renato Breia, vai nesses eventos que ele marca aí, pô, incríveis, vai no São Paulo Boat Show, vai num evento de náutica, vai num evento de veículos, vai onde tem o mercado de luxo, vai, faz aula de golfe, porque você ganha um repertório que a IA vai te trazer talvez ali um direcionamento, que você vai conseguir explorar, se aprofundar muito mais num cliente que no final do dia, independente se vai ter daqui a 3 ou 5 ou 10 anos você vendo essa conversa, ele vai querer falar com pessoas. O Fábio fala bastante que a IA, ela substitui pessoas que dominam a IA, substitui pessoas que não dominam a IA. E a IA, ela não vai ser uma ameaça se você tiver drivers humanos. Perfeito. Agora, se você for aquela pessoa que é o robô, aquele o sim, não, o quadrado, cara, e não é nem a IA que vai te substituir, o próprio cliente não precisa de você mais. Isso. Cara, perfeito, Ronaldo. Eu acho que tem várias coisas nesse sentido que dá para explorar. Por exemplo, a primeira para você aprender uma coisa nova, a velocidade que você ganha é muito maior. Por exemplo,
ter a vivência, né, do que você falou, do clube náutico, do golfe, do vinho, é super importante, mas no limite, se você estiver falando com um cliente que você já mapeou, que ele tem interesse nisso, você pode falar assim, faça aqui uma analogia para esse cliente usando o conteúdo de vinho, que ele vai achar interessante. E aí você pode, imagina, né, você mandando uma mensagem que não foi você que pensou, mas falando assim, esse fundo de investimento, ele é para longo prazo, igual aqueles vinhos que você precisa esperar amadurecer e tal. Cara, Poxa, isso é um nível de personalização que é a inteligência artificial que te permite. De novo, o dado é importante, e aí o que vai acontecer muito, eu acho que principalmente especialistas que souberem como armazenar os dados dos seus clientes de uma forma que seja possível trabalhar isso com a IA, e aí lembrando que um monte de questão de LGPD, então, né, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, mas você pode ter uma capacidade muito maior de dialogar com o Ronaldo, sabendo de detalhes da vida dele, de informações que são, putz, se eu brincar aqui do Corinthians com o Ronaldo é vencedor, por exemplo. Eu não preciso nem ficar pensando em fazer isso. Eu posso pedir para que uma proposta comercial já seja escrita com essas determinadas coisas e depois eu bato o olho, ver se está ok, valido. A gente chama isso de human in the loop, né? Ainda precisa muito da visão humana ali. Fala, puta, ficou perfeito. Tem um detalhe aqui que ficou estranho, arrumo aqui rapidinho. E eu posso usar isso para conseguir... Hoje eu já vi, é natural, né? Muitos especialistas fazendo do tipo, putz, tem um fundo novo que saiu, eu vou pegar ali minha base daqueles 100 clientes ali que eu sei que são os mais antenados e vou fazer um e-mailzinho apresentando o fundo para eles. Com a IA, eu posso literalmente, em em 1 hora, fazer e-mail para cada um desses clientes de forma personalizada. Literalmente personalizada. Que demais. Então você enxerga que não existe uma ameaça ao cargo de especialista em investimentos. Existe uma iminente necessidade de mudança, assim como qualquer outra... Como qualquer outra profissão. Eu acho que a gente tem que olhar em 2 horizontes de tempo, Ronaldo. Tem um futuro, o futuro a Deus pertence, que a gente não faz a menor ideia. Que aí tem gente que até, assim, algumas das teses são super disruptivas, do tipo, vai acontecer o Invisible Bank. Você não vai ter mais app, você não vai ter mais nada. Você vai chegar para a Alexa e falar, Alexa, paga aí as minhas despesas. E ela vai fazer tudo, por exemplo. Né? Eu ativando aqui a Alexa de todo mundo nesse podcast. Ou então, o contrário do tipo, putz, uma IA responsiva em que eu consiga falar assim, putz, quanto que rendeu minha carteira? Daí a IA vai falar, sua carteira rendeu 50 mil. Não, mas eu quero que você monte um gráfico. E aí, na hora, a IA vai e monta um gráfico e responde ali, faz um gráfico de barra. Putz, não, eu queria ver em pizza de atribuição de performance. Ele vai fazer na hora. Isso é alguma coisa que é explorada no longo prazo. Então, esse futuro mais distante, a gente não faz a menor ideia. Ninguém sabe. Exatamente. Todo mundo que falar está falando do achismo, porque ninguém imaginava 1 ano atrás viver o que a gente está vivendo hoje. Então é impossível prever. Até assim, porque os ciclos agora vão ficando menos espaçados. Exatamente. Mas existe um futuro que eu diria que não é curto. Eu acho que ele vai durar pelo menos uns 5 anos, ou talvez até mais, em que a IA é o grande potencializador do atendimento humano, assim, que não vai ter uma substituição, mas sim uma potencialização que precisa ser muito bem trabalhada, né? Para te dar alguns exemplos que são fáceis, assim, eu conheço muitos especialistas, você deve conhecer também, que gostam de montar o seu próprio morning call para apresentar para os clientes. Cara, se uma pessoa monta um morning call hoje e já não usa IA, já está perdendo eficiência. Muita. Exatamente. Até sabe que eu pensei sobre isso? Essa semana agora, curiosamente, depois que você veio aqui, porque eu fico vendo, existem os morning calls que eu inclusive consumo, eu amo ver o morning call de pessoas. Eu amo ver o Martim falando lá do personality, eu amo ver o querido Mota na Genial, eu amo ver o Gerson no BTG, mas eu fico imaginando em termos de... Eu tenho tempo, eu venho dirigindo, então eu venho dirigindo na hora do morning call, então eu tenho tempo de ver 2 morning call, né? Por causa do trânsito de São Paulo. Mas aquela pessoa que tem menos tempo, cara, a IA hoje... Você já experimentou pedir pra IA fazer um resumo de mercado pra você? Cara, é assustador, ele traz tudo. Você não precisa pedir muita coisa. Eu falei, eu pedi de forma intencional, de forma porca mesmo. Sim. E ele traz tudo, ele traz, cara, minério de ferro, ele traz, principais commodities, ele traz Bitcoin, ele traz Ethereum, ele traz bolsas europeias. Pô, cara, assim, é uma coisa assim, noticiário da principais eventos do dia. O Jerome Powell fala tal horário. Cara, Jackson, pô, assim... Só que, por exemplo, né, você falou, né, alguns exemplos aqui do Martim, de outras pessoas que têm uma personalidade própria.
por que não pensar até, assim, quem gosta mais de mexer com tecnologia, em você criar um agente que você ensina ele a escrever ou falar como você, com os seus trejeitos, com o seu humor, com a sua forma de falar, e você transformar isso em conteúdo de forma super simples, assim, entendeu? é muito legal como as possibilidades, elas estão nunca foram tantas possibilidades. Assim, o tempo de leitura de um relatório, por exemplo, putz, eu adoro, tem um podcast do... Nossa, me fugiu agora, o Stock Pickers, que eles fazem as cartas do condado. Eu adoro ouvir eles lendo as cartas, mas, cara, tipo, hoje é quase impossível ler todas as cartas que surgem, sabe? Não. Mas você pode pegar e jogar isso, alimentar um chat seu e falar, cara, eu quero que você me resuma, me traga quais são os insights mais frequentes, quais são aqueles que são mais importantes. E a partir disso você tem uma consolidação de visão de mercado de acordo com o que você precisa, por exemplo, né? Uma coisa que você trouxe agora do Stock Pickers, inclusive eu vou deixar aqui um convite, dentro desse campo de qualificações que são não tão óbvias e que elas podem fazer muita diferença para você que trabalha com investimentos, comece a consumir um pouco. Eu falei que ontem eu tive uma aula de mercado, de vida, com o Paulo Biwick, que é CEO da Rio Bravo, que eu nunca tive igual na minha vida. Assim. Foram 1h30, 1h40 de uma aula de vida, de mercado. O cara trabalhou com o André Esteves, trabalhou com o Paulo Guedes. E o que eu acredito que seja muito importante para você colocar na sua cesta de qualificação? Morning Call, todo mundo vê. Hoje, o Gabriel trouxe aqui uma provocação fantástica para você. Pô, gerar conteúdo é muito mais fácil com a IA. Muito mais fácil. Hoje, você se preparar de manhã para uma entrevista, se preparar para uma conversa com o teu cliente é muito mais fácil. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o Bionics, que é uma IA que nós temos proprietária aqui na MBanco. Mas assim, essa cesta de qualificações, coloque podcasts como o Stock Pickers, coloque Market Makers, do meu querido Salomão, que ele traz ali tantos elementos históricos, uma conversa densa, seja com um entrevistador, seja com um cliente investidor, você trazer ali elementos históricos, cara, fica muito melhor a conversa fica muito mais gostosa, estruturada, muito mais sênior. E você pega, por exemplo, ali, eu tive semana passada um dos episódios que eu vi do Market Makers falando sobre FDICs, universo de FDICs. Pô, cara, ali 1h40, assim, que eu achava que eu entendi um pouquinho, eu vi que eu não entendia nada. E é legal pra caramba trazer informações macro e percepções, aí você começa a entender o porquê que a indústria funciona desse jeito, você vai entender melhor o porquê que aquele fundo que você oferece, ele tem aquela característica, porquê que aquele gestor, ele pensa daquele jeito, você vai começar a entender coisas que vão te facilitar muito o médio e longo prazo, e sem ser fazendo o óbvio, que hoje a IA pode fazer. Hoje uma análise rápida de mercado você pode fazer. Você pode ver o Morning Call e deve, mas é muito legal você ver... eu gosto de ver o Morning Call para ver a opinião. Então de manhã eu vejo o fato. Eu vejo o Morning Call para ver a opinião de que eu admiro, como que ele se aprofunda naquele assunto. Falei, pô, aí é legal demais. E trazendo um pouco aqui para nossa realidade, a MBanco ela criou o Bionics, que é uma IA focada no aluno, na experiência dele de entrevista, de atendimento, que ela é fantástica. Por exemplo, a gente tem ali simulação de entrevistas, de IA em outros bancos, e não é que a gente tem ali algo confidencial, não é. O próprio aluno nosso nos permite, ao longo de 6 anos e meio, criar uma estrutura lógica, racional, sofisticada de como preparar uma pessoa para aquela vaga específica, né? Porque uma coisa é preparar para uma entrevista de investimentos, mas eu não posso ir com o mesmo discurso se eu vou numa Genial, se eu vou no Safra, se eu vou no Itaú ou Bradesco, ou se eu vou trabalhar num BTG, num B2B ou B2C, que é escritório versus mesa proprietário. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa entender que a IA, e aqui nós estamos muito focados nisso no Bionics. Ô, Vini, você pode colocar, por gentileza, o link aqui embaixo para as pessoas conhecerem também? Tá? Os Bionics, porque eles são dentro dos nossos MBAs. Tem Bionics para o agro, para alta renda, tem Bionics para investimentos, para PJ. Então eu faço crédito rural, é bem bacana, bem legal. Você quer se tornar um do MBanco e quer potencializar com a IA o teu conhecimento, então o Bionics é para você. Voltando aqui, Gabriel, em relação à IA, né, falando sobre o que é o grande tema da nossa conversa, e a gente caminhando já para uma reta final de conversa muito gostosa, muito valiosa. O que você vê assim como mitos e verdades em relação à IA?
Porque cada um agora, tem muito especialista em IA. Pessoas que não sabiam usar o Excel até um ano e que agora são expert em IA. E como você bem colocou, não é lúcido de ninguém falar que vai ser a IA daqui a 2 ou 3 anos, porque não dá para saber. Tinha algumas mudanças propostas ali para o ChatGPT, para o Claude, para todas as maiores mais conhecidas IAs que seriam aplicadas aí em metade de 26, que foram disponibilizadas em abril desse ano. Ou seja, nem as próprias empresas que estão construindo as IAs, elas têm o time, porque tudo acontece muito rápido. E agora a gente vai... Uma coisa que era para ser em 1 ano e meio é em 2 meses. Então o debate é muito difícil, né? Sim. O que esperar e quais são os maiores mitos que você vê hoje trazido pelas pessoas? Como que a gente pode tirar o que é ruído e separar o que é verdade do assunto? Uma pergunta complexa, hein? Acho que o primeiro mito que me vem na cabeça, assim... Tem muito especialista entre aspas, de IA agora, e uma coisa que eu vejo muito é assim, como você faz um prompt para tal coisa, sabe? Eu acho que é legal como ponto de partida, porque eventualmente se você nunca fez um prompt na vida, tem algumas dicas mesmo que são boas, do tipo, quanto mais você consegue ser específico para a inteligência artificial, melhor. Se você falar, por exemplo, eu quero que você assuma um papel tal, por exemplo, de especialista, historiador, de redator, dependendo do que você for fazer, e que você escreva para um público tal, e dá a descrição daquele público, e faça a tarefa de tal forma, execute pensando nos passos A, B e C, isso tende a ajudar a inteligência artificial a te dar uma resposta mais interessante. Mas quando vem alguém e te dá aquele prompt pronto, assim, e fala, use esse prompt para fazer tal coisa, não é bem assim que funciona, porque, na verdade, a inteligência artificial ela é por característica não determinística, né? Assim, ela vai responder diferente para cada coisa que você falar. Obviamente, dependendo, se você perguntar várias vezes a mesma coisa, você vai começar a entender que tem uma probabilidade de responder de um jeito mais vezes do que outros, mas ele vai sempre mudar um pouquinho. Então, o que vale a pena é testar seus próprios prompts, entender esse básico da lógica, mas ir começando a entender o que funciona para você, como funciona. Para mim, esse é o primeiro mito. Assim, quem se declara especialista de IA e o que faz é postar prompt no LinkedIn, para mim já é um atestado de que não entende muito do assunto, né? Uma outra coisa que eu acho, que é, pelo menos para agora, que no futuro pode mudar, é a IA, por enquanto, não está diminuindo a complexidade de algumas tarefas. Assim, por exemplo, quando você fala de IA para programação. De fato, hoje em dia, você consegue usar, por exemplo, no StackSpot, que é uma ferramenta de programador, um apoio para você fazer código que ajuda muito. Assim. Então, mesmo programadores mais sêniores já usam a IA para fazer programação de coisas básicas. Mas, por exemplo, eu quero ser um programador e me especializar em inteligência artificial, a gente está falando de um outro modelo de tecnologia, um outro modelo de conexões, de segurança, que ainda não foi desenvolvido. Então, essas pessoas precisam estudar bem mais para fazer as coisas. E eu acho que por algum tempo isso vai ser uma grande verdade. Quem estudar mais, quem se preparar mais, vai ter uma condição muito maior de conseguir usar o potencial da inteligência artificial, né? Para te dar um exemplo, uma coisa que a gente acabou não abordando aqui, Ronaldo, mas que eu acho que vale dar dica para o pessoal, existe hoje toda uma técnica, né, que o pessoal começou a chamar de vibe coding, então acho que talvez você já tenha ouvido esse nome, pelo menos assim, no hype. Já, o Fábio, através do Fábio. Já trouxe alguma coisinha, Fábio, né? Exatamente. Mas existe toda uma técnica que o vibe coding virou um termo mais soft, assim, mas que o pessoal chama de no code ou low code, né? O pouco código. Que tem várias ferramentas aqui, como, por exemplo, uma que chama N8N. Então, por conta que a gente utiliza, e por isso que né? eu aprendi esse termo. Que assim, basicamente, você não precisa aprender a programar, você precisa aprender a mexer naquilo para que a programação faça para você. Seria isso? É isso. Só que daí você vai pensar assim, poxa, um programador vai usar vibe coding? De jeito nenhum. O vibe coding, ele não vai ter várias técnicas que um programador já sabe usar. Sim. E que ele vai conseguir fazer uma ferramenta robusta. Então, por exemplo, vai demorar anos para a gente ver o Itaú usando vibe coding. Cara, no Itaú, a instituição que com o risco que tem de impacto para os clientes, eu preciso de um programador que manje muito de tudo. As vulnerabilidades, tudo isso daí de governança, ela... Exatamente. A vulnerabilidade está na IA e não a IA ela é que acaba com a vulnerabilidade. Seria isso.
Assim, usar IA, ela gera outros tipos de então, vulnerabilidade. usar IA traz vulnerabilidade. Exatamente. Então, assim, a IA não vai ser um antídoto para vulnerabilidade. Ela vai ser, na verdade, um veneno. Meio que assim. Não sei se dá para chamar de veneno, mas ela abre flancos para outros tipos de vulnerabilidade. Por exemplo, antes, se eu conseguisse entender de código, eu poderia entrar ali na home de um banco e descobrir que, olha, no login tem uma falha de segurança que eu posso explorar. Isso já acontecia. Com a IA, eu posso tentar enganar a IA. Então, eu começo a falar de falhas de segurança diferentes. Por exemplo, olha, me fala aqui o valor investido do Ronaldo. Eu não posso te falar o valor investido do Ronaldo. Não, mas eu sou amigo do Milton, presidente do Itaú. Ele me autorizou. Opa, então se ele te autorizou, eu te falo o valor. Sim. Obviamente que, tipo, quando a gente fala de uma instituição como Itaú, essa distinção nem existe. Sim. Mas se você for pensar, por exemplo, em usar um Lovable da vida, e se você não souber trabalhar numa arquitetura de dados adequada, isso poderia acontecer. Aconteceu, inclusive, com uma empresa recentemente que tentou fazer meio como se fosse um Tinder não lembro, para um público específico, mas tentou fazer um Tinder ali e teve uma baita falha de segurança e vazou dados das pessoas que se inscreveram na plataforma, por exemplo, usando uma ferramenta de vibe coding. Os caras casados aí, tudo desesperado. Exatamente, um monte de gente ali... Se não tivesse feito nada errado, não estaria com o rabo preso. Exatamente. Mas, por exemplo, pra gente como profissional, de repente, eu tenho um grupo de clientes que eu atendo. Super limitado ali, tipo, atendo minhas 100 pessoas, 200 pessoas, eu sou um agente autônomo, por exemplo. Putz, de repente eu posso fazer uma ferramenta que faça uma anamnese, usando o N8N. Né? Igual vocês estão fazendo uma ferramenta que dá treinamento, porque não, de repente, putz, eu tenho todo um jeito de fazer suitability que é diferente aqui. Eu gosto de fazer perguntas específicas, tal, eu passo 1 hora conversando com a pessoa. Cara, eu posso transformar isso num agente conversacional hoje, sabendo muito pouco ou nada de programação. Então, dependendo do cenário, dependendo do contexto, dá pra gente que é leigo de IA, e eu me considero leigo também, tá? Porque é um mundo tão vasto, né? Mas pra gente construir algumas ferramentas que podem ajudar no dia a dia, por exemplo, uma ferramenta que resuma para você o mercado todos os dias e já te traga um resumo da opinião do Martim e das pessoas que você valoriza, já resumido, ó, o Martim sobre esse tópico falou isso, o fulano falou aquilo, por exemplo, né? Excelente. E para você é uma ferramenta que vira uma eficiência para o seu dia a dia, né? Fantástico. E em relação à IA, a gente está falando das mudanças que ela trouxe para o investidor, para o profissional de investimentos, para o profissional do setor bancário. Em relação a produtos, você imagina que a gente vai ter uma forte influência do que a IA vai ser como sociedade para a criação de linhas de crédito e, por exemplo, fundos de investimentos, em que o especialista vai ter dentro do seu portfólio mais produtos que são focados em financiar projetos de IA, como a gente vai ver, por exemplo, no lado do crédito, talvez um atacado oferecer para um produtor rural uma linha para que ele sofistique a propriedade dele, a lavoura, enfim. Você consegue ver um impacto nesse nível também, Breá? Puxa vida, eu acho que vai depender muito do tipo de fomento que se dê, né? Eu acredito que faz bastante sentido pensar nesse tipo de coisa, Ronaldo, porque a gente vai começar a ter, de fato, um nível de concorrência que pode acabar se tornando, né, inviável. Por exemplo, eu tenho um grande agricultor que tem capacidade de investimento para, de repente, usar drones, usar toda uma técnica de avaliação do plantio para ver se está com praga ou não, e usar um controle de praga. Não sei se você já viu isso. Específico onde tem ali, em vez de você borrifar veneno em tudo... Eu vivi isso na prática, em janeiro. Eu e o Felipe, o Madruga, a gente viveu na prática lá no interior do Paraná, que é a agricultura de precisão. Perfeito, e que a gente, cara, é assustador. A gente tava em cima... Tem um vídeo nosso na pulverizadora que ela vem assim, ó. Tá. Onde já foi colocada, ela pula. Ela pula, isso. Cara, é muito legal, muito legal. E no limite você consegue até, assim, por exemplo, eu imagino que tenham coisas que você tem que borrifar em cima de tudo, mas no limite você consegue ser preciso de falar, opa, o inseto que eu preciso matar tá aqui. Borrifa nele, sabe? Assim, daria para chegar nesse nível de precisão em algum momento. Que legal, cara. Então, eu acho que faz sentido, sim, pensar em instrumentos de fomento a essa eficiência tecnológica. Eu não sei se precisariam ser outros, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de CRI, de CRA, esse tipo de coisa, talvez pudesse ter algum tipo de facilitação para falar, ó, se você me falar que vai investir em desenvolvimento tecnológico, eu te dou algum benefício a mais, coisa assim.
Mas o que eu acho que muda bastante, assim, primeiro, existe um potencial enorme. Esse aqui eu separei para falar aqui mesmo, ó, só para pegar a deixa aqui e usar a minha consulta, né? Ó, quando a gente fala aqui do potencial no mundo em relação ao uso de inteligência artificial, a McKinsey ela coloca que o ganho de produtividade deve ser de mais ou menos 4,4 trilhões de dólares. Com ganho de produtividade com inteligência artificial. Então, eu acho que pensando nisso, dá para a gente falar que o mercado financeiro deve chegar em outros patamares de estratégias de análise e investimento de portfólio, pensando mesmo nas empresas que a gente investe. Por exemplo, hoje, usando os dados aqui também, mais ou menos 90% das empresas já entendem que a IA é estratégica, então já estão investindo em IA, mas menos de 1% conseguiu entender como que ela gera resultado. Então, o que acontece hoje? Eu falar que eu invisto em IA é importante, porque mostra que eu estou investindo em tecnologia, mas a maioria das empresas, e muitos dos projetos, inclusive, ainda não mostraram o valor. Interessante. O que eu acho que vai acontecer para a gente, enquanto analista de mercado financeiro, é começar a entender, opa, peraí, onde a IA é aplicada, como que eu consigo entender o resultado que ela me gera no resultado da empresa, e como que isso gera um diferencial competitivo de mercado. Transformar o dado e a ferramenta em eficiência. Exatamente. E aí vai depender muito do tipo de mercado, né? Assim, dá para falar de eficiência operacional interna, de público... Gente, o que a gente pode adiantar? Novos cargos surgirão. Os cargos que uns surgirão, outros vão ser totalmente redesenhados. Perfeito. A dinâmica de consumo muda. Por isso que é interessante você estar antenado o tempo todo, se manter atualizado, porque é impossível. Talvez essa nossa conversa daqui a 3 meses ela vai estar totalmente... Mas a ideia nossa é trazer alguns racionais que eles possam ser renovados com a inteligência de vocês. Mas uma coisa, para refletir aí, Ronaldo, nisso que você falou, é interessante que quando a gente fala do que a IA vai substituir, a gente não fala necessariamente que ela vai substituir o cargo. Ela vai substituir tarefas. A questão é que, dependendo do cargo, 90% das tarefas são substituíveis e dependendo do cargo, quase nada é substituível. Ou uma redução drástica na quantidade de pessoas, né? Exato. Né? Então, acho que é importante a gente, olhando para a nossa carreira no futuro, que tarefa que eu faço hoje que uma IA faria? E aí eu saber, beleza, se a IA faria... Como é que eu faço para ela realmente fazer e eu melhorar a minha eficiência no resto, né? Baita reflexão. A gente aqui tudo é achismo. A gente está falando de um cenário que, tudo pode acontecer e muita coisa vai acontecer diferente do que a gente está falando. O que é importante a gente também resgatar aqui como talvez uma... Como posso explicar? Não sei se é... Uma verdade absoluta não tem como falar da IA, né? É muito... Mas assim, gente, absolutamente transformacional o que nós estamos vivendo. Pronto, é isso. Não subestime o que a IA pode fazer. Acho que essa que é a verdade absoluta. Não, assim, ela vai mudar a tua vida, ela vai mudar a tua forma de trabalhar, forma de se relacionar, tudo. Eu imagino até que no futuro não tão longo, distante, os bancos podem criar, de repente, uma estrutura para que o próprio banco ajude o cliente a implementar IA na empresa dele, por exemplo, na PJ, porque o banco ele vai ser muito beneficiado por isso, não para oferecer linha de crédito somente, mas para poder diminuir riscos, tem tanta coisa. Então, assim, é tudo muito incerto, mas o fato é, a gente vai ter uma mudança que ela nem está no começo ainda, talvez. A gente está muito longe de ver realmente os grandes frutos da IA. Para finalizar aqui, última pergunta, Gabriel. Como que você se prepararia hoje para IA se você não soubesse nada? Você estava congelado, você, descongelou, meu irmão. Caiu num mundo que, tem IA, teve pandemia, agora há pouco você não... Você caiu 5 anos, você ficou aí adormecido, você... Vem para um 2025, cara, com tudo nessa loucura. Como que você aconselha quem hoje se considera cru em IA começar a entender o que precisa entender para trabalhar no mercado financeiro e como se manter atualizado como a gente está sugerindo que as pessoas sejam? Perfeito. Acho que a primeira coisa é começar a usar o GPT, começar a usar o Gemini, né, que é o do Google, qualquer ferramenta, o Claude, né, que é Cloud, né, que o pessoal fala. Para entender como ele funciona. Começa usando no dia a dia mesmo, assim, mandando perguntas. A maioria das pessoas hoje já está, inclusive, substituindo o Google, né? Se você usar a IA umas 2, 3 vezes, você substitui o Google para pesquisa. Eu não uso o Google faz muito tempo. Exatamente. Você também?
Também, também? assim. Eu uso o Google quando eu preciso de uma informação muito exata, assim, do tipo, putz, eu vou procurar o endereço de um restaurante, que daí eu já pego o Maps. Perfeito. Entendeu? Mas de resto, qualquer informação que eu queira, qualquer entendimento a mais que eu queira, eu uso inteligência artificial. E é muito bacana porque, por exemplo, o nível de profundidade que você pode dar é muito alto. Só para dar um exemplo, eu encontrei um colega que eu não via há bastante tempo e ele me falou sobre um tema que eu não conhecia e ele falou, cara, eu vou entrar numa reunião, dá uma olhadinha nisso que eu te falei agora e daqui meia hora a gente conversa. Cara, se eu fosse no Google, eu ia ter que ler N sites e tal, eu mandei para a IA, queria saber sobre isso, a IA me respondeu uma coisa e eu falei assim, mas qual que é o impacto do risco que isso teria se eu fizesse tal coisa? Eu fui discorrendo com a IA, quando eu fui conversar com ele, eu já tinha uma noção muito clara de tudo aquilo que a gente tinha falado meia hora antes, sabe? Então, usar para isso é super relevante, sabe? Isso que você falou de acompanhamento de mercado financeiro é essencial, e não para você pegar e só resumir o que foi o dia a dia, mas, por exemplo, poxa, eu não sei vocês, mas quando eu ouvia a Morning Call, eu ficava super confuso, por exemplo, quando alguém falava de abertura de juro versus fechamento de juro e tal. Cara, aproveita para trocar ideia com a IA sobre isso, né? O que significa quando ele fala de uma abertura de juro? Quer dizer que eu preciso investir ou quer dizer que eu preciso tomar cuidado? Excelente. Não é ter a informação, é como digerir e usar a informação a teu favor. Usa isso para te ensinar. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, para quem quiser aprender mais, hoje em dia qualquer escola de produtos tem algumas aulas gratuitas que elas te dão um belo contexto de imersão, assim. Então, dá para ter conteúdo gratuito para aprender a usar mesmo, com mais detalhe, prompt, construir aplicativo, tudo com muita tranquilidade, assim. Então, que legal. Dá para procurar. Essas seriam as dicas que eu usaria hoje, assim. Que bacana, que show, assim, show de bola em todos os níveis, em relação a o que a IA é, o que a IA ela representa, o que a IA tende a ser, o que ela tem transformado. E é um cara que vive isso, que está do lado de lá, do lado da transformação. E é um cara que não é simplesmente entusiasta, é um cara profissional do setor. Gabriel, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela tua experiência compartilhada com a gente, pela tua vida trazida aqui nessa tarde, porque foi de grande valia. Eu tenho convicção que muitas pessoas ali vão passar a enxergar a IA de forma bem diferente a partir de agora e também tirar um pouco dos medos e começar a colocar alguns compromissos consigo próprio em relação a como se adaptar a essa nova realidade, né? Então, parabéns pela tua história riquíssima, pela tua coragem, tua ousadia. E isso eu já admirava bastante e a partir de agora admiro ainda mais. Muito obrigado. Poxa, obrigado, Ronaldo. Queria reforçar de novo o quanto que eu tô honrado e orgulhoso de estar aqui hoje. Comentei no começo que eu não tenho nem roupa para vir para cá e, cara, só as pessoas que você mencionou que já estiveram aqui nessa cadeira, sensacional, né? Mas agradeço demais. Incrível. Me deixo completamente à disposição, tá? Quem quiser bater um papo comigo sobre isso, você falou do meu LinkedIn, podem me procurar à vontade, Gabriel Aqui na Padovese. descrição do vídeo vai estar Gabriel Padovese. Isso aí. E espero que seja a primeira de muitas, viu? Vai ser, tem vai, assunto, viu? Com toda certeza. E aí, pessoal, deixar aqui também, o Gabriel vai receber uma dessa aqui, né, Gabriel? O laranja. Tem que ser laranja, que essa cor laranja aqui, ela não tem em nenhum lugar. Então, você quer ir no Itaú também e quer ter uma garrafinha dessa, tá? Muito boa. Vou falar pra você que, assim, não é porque é nossa não, mas nossa Bíblia aqui, ela é muito boa. Ela tá o link na descrição também para você poder comprar. Tem azul para quem é da PJ, tem laranja para quem é da rede, para quem é de departamento e tem a preta para quem é do Ion. Aqui a gente tem para tudo que é cor e gosto, mas é importante estar hidratado e você vai levar uma dessa aqui, porque muito obrigado. Para essa tarde ficar eternizada na tua história e na tua mesa também. Perfeito. Certo? Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Você que nos acompanha, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Se inscreva no canal, siga o Gabriel Padovese. Se você não é seguidor, se inscreva, deixa nos comentários assuntos que você quer ver debatido, pessoas que você quer ver aqui também entrevistadas. E segunda-feira que vem, tem mais um Homecast aqui para você nos acompanhar ao vivo, como sempre. Conteúdo novo, gente muito boa, conhecimento raiz, que só o meu banco traz. Estamos juntos.